Vamos à palavra de Deus, a esse momento em que não sei os irmãos, mas eu anseio demais. É o momento da ministração, da meditação da palavra de Deus. É por ela que a gente é fortalecido, que a gente conhece mais a Deus, amém? Que a gente é renovado no Espírito, né? Pela fé que vem da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, amém? Domingo passado nós meditamos no Salmo 22, e a gente viu que o Salmo 22 era ali um retrato perfeito da agonia de Jesus na cruz, né? Como que o Salmo 22, o Salmo profético, era tão perfeito para a gente entender os sentimentos ali envolvidos pelo próprio Jesus, vividos por Jesus, naquela cena da crucificação, naquela cena do seu sacrifício. E eu convidei os irmãos para lerem o Salmo 22, tão profético, eu falei sobre isso, mas visualizando Davi. Primeiro eu falei assim, vamos ler o Salmo 22 e vamos ver em quem os irmãos pensam quando leem o Salmo 22. E a gente chegou à conclusão, a gente pensa em Jesus. A gente vê uma descrição exata da pessoa e do sacrifício de Jesus. Mas depois eu falei, irmãos, a gente não pode esquecer que, na verdade, foi Davi. É a letra de Davi, são palavras de Davi, são sentimentos de Davi. E eu fiz esse pequeno exercício para a gente entender que, na verdade, é muito mais fácil de você contextualizar. Você entender que as verdades ali colocadas são para nós, né? Se foi para Davi, Davi viveu aquilo ali, então isso se encaixava muito perfeitamente bem nas nossas vidas também. E também chegamos a uma conclusão bem interessante para quem atentou, que o Salmo 22 pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 até o 21, era a parte do sofrimento, da aflição, do grito por socorro, do pedido de socorro do Senhor Jesus, do porquê me desamparaste. E ele olhava em volta e via os seus detratores, os seus algozes, né? E todo o sofrimento que ele conseguiu expressar. Mas do verso 22, a segunda parte, até o verso 31, já era a alegria pelo livramento. A gratidão a Deus por ter ouvido o seu pedido de socorro e a manifestação da sua alegria. E eu falei, meus irmãos, são dois momentos, períodos diferentes na vida de Jesus, a humilhação e a exaltação. Quando ele passa por aquele período em que ele se humilha até a morte de cruz, mas, como diz lá Paulo em Filipenses capítulo 2, quando ele é exaltado sobremaneira, não é? E a ele é dado um nome que está acima de todo nome, humilhação e exaltação. Hoje, nós vamos ler o Salmo 22 novamente. E nós vamos continuar essa meditação. Vamos ler do verso 22 em diante. Mas agora, diferentemente de domingo passado, eu vou pedir para você ler realmente focando, entendendo que é Jesus falando aqui. É a alegria, é a oração de gratidão pelo livramento que ele recebeu a partir da cruz, ali na cruz, na pessoa, né? A pessoa de Jesus sendo acolhida, tendo a sua oração, o seu grito ouvido, e ele compartilha isso com os irmãos. Presta atenção, ele recebe o livramento e agora ele vai compartilhar conosco. Ele vai dizer do que ele recebeu e como isso tem relação conosco, com a nossa vida. Então agora, para a gente se aproximar do texto, a gente não olha sob a ótica de Davi, como na primeira parte. Agora, para a gente entender que o texto é muito para nós, que a gente vai sair daqui muito abençoado hoje por ele, nós vamos olhar sob a ótica de Jesus. Jesus se alegrando pelo livramento e compartilhando conosco essas verdades e essas promessas. Pronto, agora vamos ler. Salmo 22, verso 22 em diante diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação.
cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Aleluia. Glória a Deus. Que tremendo esse salmo. Oremos, irmãos. Pai Santo e querido, nós te adoramos nessa noite, porque mais uma vez temos o privilégio de ouvir a tua voz através da tua palavra, da Bíblia que está aberta diante de nós. E nós cremos que quando ela está aberta, o Senhor fala. O Senhor nos abençoa com a tua voz, com a tua direção. Ó Deus, que nessa noite nós recebamos a tua iluminação, a iluminação do teu Espírito, para compreendermos a tua palavra, Pai, e que ela venha transformar a nossa vida mais uma vez, para que nós todos saiamos daqui a pouco, revestidos, renovados, fortalecidos pelo poder que há na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Para a gente compreender melhor as palavras dessa profecia, a gente precisa pensar na importância da doutrina da encarnação. O que é a doutrina da encarnação? É aquela iniciada, a explicação dela é iniciada por João no capítulo 1, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se disse João, cheio de graça e de verdade. E a lógica é muito simples. O homem pecou e o homem merecia e precisava ser condenado. Não era um anjo que deveria ser condenado, não era um animal que deveria ser condenado, nem qualquer outra criatura, mas o próprio homem. Ao mesmo tempo, nenhum ser humano poderia levar sobre si toda a culpa pelos pecados dos homens. Nenhum. Somente Deus poderia fazer isso. Por isso era necessário que Jesus fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para suportar, mas para pagar o preço pelos nossos pecados. Deus poderia ter enviado seu Filho eterno na forma de um anjo, mas ele não veio para salvar anjos. E é interessante o que eu estou dizendo aqui, confirmado pelo autor de Hebreus no capítulo 2. E deixa eu fazer uma coisa com você. Você vai marcar Salmo 22, mas você vai abrir em Hebreus 2. Vai ser muito útil abrir em Hebreus 2. Você vai deixar os dois marcados. Ora eu vou para Salmo 22, ora eu vou para Hebreus capítulo 2, tá? Coloca o dedo, coloca o marca-texto, coloca uma caneta, vamos ficar aí nesses dois textos, os demais eu cito para os irmãos. Então Jesus poderia ter vindo em forma de anjo, mas ele não veio salvar anjos. Em Hebreus capítulo 2, verso 16, diz assim, porque evidentemente ele não socorre anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão. Ele não veio ajudar, socorrer, salvar anjos, ele veio ajudar, socorrer e salvar os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, nós os seres humanos. Eu diria também que Jesus não poderia ter sido gerado diretamente por José e Maria. Talvez tivéssemos muita dificuldade de acreditar em alguém que fosse Deus e que veio de duas pessoas, mas ele precisava também fazer propiciação pelo nosso pecado, ser o substituto nosso diante de Deus pelo nosso pecado. Então a doutrina da encarnação vem dizer que Jesus precisava se fazer carne, vir como homem, para conhecer, para estar, vivenciar, viver a realidade do homem e poder interceder diante de Deus. É isso que a Bíblia nos mostra. A única maneira possível era Jesus sendo Deus e homem. Essa é a doutrina da encarnação. Sob a ótica da encarnação,
é que nós precisamos ler essa segunda parte do Salmo 22, aí do verso 22 em diante. Sob a ótica da encarnação, Jesus precisava se fazer homem, vir, habitar entre nós, e para poder se aproximar, se assemelhar com os irmãos, estar conosco, viver o que a gente viveu, para que pudesse alcançar a posição que agora tem e que nós vamos meditar no texto. Nós vamos para o Salmo 22, no verso 22, já começa de maneira muito interessante. Lembra que eu disse, vamos olhar sobre a ótica de Jesus. É Jesus quem está falando aqui, e ele começa dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Imagine Jesus dizendo isso. É o primeiro lugar na Bíblia, o primeiro texto na Bíblia, outros virão, em que nós e Jesus somos considerados irmãos, em que Jesus nos chama de irmãos, em que ele se assemelha a nós a tal ponto. Então, por essas palavras, a gente vê como Jesus se identificou conosco, se tornando semelhante a nós, sentindo o que a gente sente, vivendo tudo que a gente vive. Ao se reconhecer como nosso irmão, ao se dizer nosso irmão, Jesus se revela como participante da mesma natureza, como se ele viesse verdadeiramente compartilhar da comunhão da carne que nós temos. Olha que interessante, irmãos. Olha que princípio rico esse da encarnação. Você já pensou sobre esse prisma? Você já pensou dessa maneira? Jesus, Deus, se fez homem, porque tinha necessidade de se assemelhar a nós, não por ele, mas por nós sabermos dessa semelhança. Se a gente volta para Hebreus capítulo 2, que eu pedi para você marcar o tempo todo, no versículo 10, está escrito assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Olha o que ele está falando. Ele está falando da Trindade. Ele está falando que Deus Pai convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, o próprio Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Verso 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, tanto Jesus quanto nós, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você vê que o autor de Hebreus pega esse versículo 22 do Salmo 22 e utiliza para dizer, olha, ele não teve vergonha de nos chamar de irmãos, porque realmente tanto o que justifica, quanto os que são, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, que é Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele está dizendo que Jesus precisava vir dessa maneira. E não é só pela boca de Davi, no Salmo 22, e nem pelo autor de Hebreus, né, em Hebreus 2, mas o próprio Jesus disse, João 20, 17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, depois da sua ressurreição, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Esse episódio é logo após a ressurreição, uma obra completa de assemelhação tinha sido concluída, uma obra completa de ser como nós tinha sido concluída, e ele diz, diga para meus irmãos que eu volto para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A partir de agora ele está dizendo, é tudo um só, nós somos um em Jesus. Jesus nos conhece, meus irmãos. Nós podemos confiar na doutrina da encarnação de tal forma que Jesus, ao nos conhecer assim, ou nós sabendo como ele foi assim como nós, podemos confiar na sua intercessão, confiar no seu cuidado sobre nós. E aí a gente vai ler mais textos falando sobre isso. Mas agora a gente entende uma música que a gente canta, já antiga, agora antiga. Eu pregava sobre ela quando ela era nova, mas agora eu já chamo ela de antiga. Ela diz assim, tudo que Jesus conquistou na cruz.
E é mais o quê? E é nossa herança. Nós somos co-herdeiros. Ele é nosso irmão, nós somos irmãos. Nós temos a herança junto. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Portanto, a doutrina da encarnação de Jesus deve ser pensada no sentido da sua motivação. Por que Jesus teve que se fazer carne? Por que ele teve que abrir mão da sua glória? Não temos apenas uma resposta para explicar isso, mas tem uma que é sensacional. E aí, Hebreus de novo. Hebreus de novo. Uma explicação bem plausível para explicar por que Jesus tinha que abrir mão da sua glória e se fazer carne e habitar entre nós. Vamos reler o verso 10. Convinha. Os 3 versículos que eu vou ler aí contêm essa palavra. Convinha. Era necessário, precisava que acontecesse. Verso 10 de Hebreus 2. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Verso 17 do capítulo 2. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos nossos pecados, nos substituir diante de Deus. Capítulo 7, verso 26 de Hebreus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Convinha que Jesus se fizesse carne e habitasse entre nós, para se tornar o nosso misericordioso, fiel sumo sacerdote. Não como os sacerdotes antigos, que tinham que santificar-se a si mesmo, sacrificar pela própria vida, para depois pedir a santificação do povo, mas um que eternamente, morrendo na cruz, se tornou o motivo da nossa santificação, a fonte da nossa santificação. Por esse motivo, meus irmãos, é que nós podemos crer que o nosso Salvador se compadece de nós, em todos os momentos da nossa vida. Então, você já chorou? Jesus chorou. Você já foi traído? Jesus foi traído. Você já passou por necessidades? A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Rei dos Reis não tinha onde reclinar a cabeça. O Rei dos Reis nasceu numa manjedoura. Você já enfrentou a morte? Você já enfrentou ela perto de você? Não sendo a sua, de alguém próximo seu? Algo que foi duro de ser enfrentado? Jesus venceu a morte. Ele enfrentou a morte e venceu a morte. Ele foi crucificado. Você já se sentiu abandonado? Abandonado? Pois está ali no Salmo 22, Mateus 27, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus teve a sensação que estava sendo abandonado, ou seja, ele sentiu na pele tudo que nós sentimos, meus irmãos. Por isso, ele pode ser o misericordioso, fiel, sumo sacerdote. Você nunca está incompreendido pelo Senhor. Ele sempre sabe o que você sente. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, incluam-se aí os sofrimentos, para que pudesse, mas sem pecado, para que pudesse ser o nosso sumo sacerdote. Nós podemos recorrer a Jesus em todas as nossas adversidades, nessa vida, porque ele não era apenas Deus, ele era também homem. E a gente pode recorrer a ele, porque ele não era somente homem, ele era Deus. Olha como está tudo ligado e como extremamente necessário para a nossa vida, para a nossa perseverança, para a nossa segurança, para o nosso sustento. Jesus é Deus e Jesus é 100% homem. Ele conhece as fragilidades e as dores do homem. No Salmo 22, verso 22, no seu momento de exaltação, de alegria por causa da resposta, por causa do livramento, ele começa dizendo, eu vou declarar a meus irmãos. Como é que Jesus declara hoje? Ele diz, eu vou declarar aos meus irmãos o teu nome. O nome no Antigo Testamento sempre teve relação com o caráter, com os atributos de alguém. Dizer o nome de alguém era exaltar as qualidades de alguém. Dizer que vai declarar o nome do Senhor significa declarar a bondade, a misericórdia, a fidelidade, o poder, sua onipresença, sua onisciência. Eu vou declarar aos meus irmãos o nome do Senhor.
e louvarei no meio da congregação. Jesus está no meio da congregação, nos impulsionando ao louvor, nos dando razões para louvar. Meus irmãos, esse versículo é tocante. Depois de você ler a primeira parte do Salmo 22, de todo o sofrimento que ele enfrentou, e agora ele diz, como resultado, meus irmãos, declararei o teu nome, louvado seja o nome do Senhor, amém? E olha a conclamação dele, no verso 23, é completa, temei, glorificai e reverenciai o nome do Senhor. Como quem diz, aquele que me livrou, também pode te livrar, reverenciai-o, louvai-o, temei o nome do Senhor nosso Deus, amém? Vamos para o verso 24, continuar, e você vai ver outra declaração sensacional. Ele diz assim, pois ele não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Todo esse versículo merece a nossa atenção, pois ele não desprezou nem abominou a dor do aflito. Jesus entende muito bem a dor do aflito. As aflições da cruz são incomparáveis. Ele sentiu na própria pele a dor do aflito. Ele está dizendo claramente que o Senhor, nosso Deus, se importa com a nossa aflição. Através da vida dele nós entendemos, Deus se importa, assim como a dele, Deus se importa com a nossa aflição. Deus não menospreza e não despreza a nossa dor. Olha que palavra forte. Deus não desprezou e nem abominou a dor do aflito. A referência aí era sobre ele mesmo, aflito naquela cruz. Essa afirmação de Davi serve para um propósito muito importante. Serve para nos encorajar, irmãos. Entender que nós podemos esperar em Deus. Entender que Ele é aquele que exerce misericórdia. Amém? Sobre as nossas vidas e cada um de nós. E olha as expressões, eu separei duas expressões interessantes nesse versículo. Primeiro diz, ele não ocultou o rosto dele. Ele não ocultou. O relato profético de Isaías 53, sobre a pessoa de Jesus, diz assim, ele foi o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é sofrer. Isaías 53, 3 eu estou lendo. Como um de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e dele não fizemos caso algum. Foi isso que aconteceu com Jesus. Foi isso que ele sentiu. Eu vou repetir. Ele foi rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Por isso, nós entendemos que o Senhor não fica indiferente, irmãos. Os homens podem esconder o rosto. Os homens podem esconder o rosto, mas Deus não esconde o rosto de nós. Muito pelo contrário. São expressões muito simples de entender. Quantos aqui já tiveram pessoas ocultando o rosto de si? Quantos aqui já se sentiram sozinhos e ninguém os compreendia? Nem o marido, nem a esposa, nem o filho, nem o pastor estava sabendo o que estava acontecendo. Ninguém. Você sozinho lá. O Senhor está dizendo para nós, Ele não esconde o rosto de nós. Amém? Essa expressão é muito interessante. A verdade é que o Senhor nunca fica indiferente. Jesus está garantindo livramento para nós, irmãos. Ele está garantindo vitória. Quantas lágrimas que você já derramou e ninguém presenciou? Quantas súplicas que só Jesus ouviu? Só Jesus ouviu. Olha como é grande esse mistério da encarnação. Outra vez em Hebreus, se você está aberto ainda, que eu pedi, outra vez Hebreus, falando um pouco mais sobre esse mistério da encarnação. Hebreus 5, 7 e 8. Jesus, o glorioso Jesus, o Rei dos Reis, é referido a ele em Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8, da seguinte maneira, meu irmão, minha irmã, para você entender. Jesus, nos dias da sua carne, Jesus, vírgula, nos dias da sua carne, vírgula, Jesus enquanto homem, Jesus em humanidade, Jesus aqui habitando entre nós, vivendo na carne, tendo oferecido com forte clamor, número 1, lágrimas, 2, orações, 3, e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Orações, súplicas, lágrimas,
clamor. Jesus passou por tudo isso. Qual crente que nunca passou? Qual crente que nunca sentiu isso? Qual de nós nunca esteve num quarto sozinho, meditando na vida, pesando as situações e se achando só, enfrentando uma situação muito difícil? Quantas mensagens profundas nós temos aqui nesse texto de Hebreus capítulo 5. Jesus ofereceu clamor, lágrimas, orações, súplicas, pedidos em forma de súplica. Foi ouvido por causa da sua piedade, irmãos. E eu sempre gosto de traduzir a palavra piedade. É o contrário de impiedade. Ele foi ouvido por causa da sua vida de piedade, de dedicação, de temor ao Pai. Isso é piedade. Ele foi ouvido. Por isso que Paulo diz que a piedade para tudo é proveitosa. A piedade, meus irmãos, para tudo é proveitosa, segundo Paulo, porque tem resultados bons nessa vida e no porvir. Por isso que ela é muito proveitosa. Ele foi ouvido por causa da sua piedade, a sua submissão, a sua dedicação. E por último, aprendeu pelas coisas que sofreu. Você tem enfrentado sofrimentos nessa vida? Eu quero te lembrar duas palavras maravilhosas de Paulo. Primeira, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Se com ele morremos, com ele seremos ressuscitados. O que são os sofrimentos dessa vida, comparado à glória do porvir, amém, irmãos? Se participamos do sofrimento de Jesus, nós também vamos participar da sua glória. A primeira expressão que eu separei aí do versículo 24, nem ocultou dele o rosto, mas tem a segunda. Mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. No auge do desespero na cruz, Jesus gritou por socorro duas vezes. Duas vezes ele gritou. A expressão bíblica é bradou em alta voz, na revista atualizada, ou clamou em alta voz, na revista corrigida. Uma outra versão diz, ele gritou mesmo. A primeira vez que ele gritou foi por volta da hora 9, ou seja, 3 horas da tarde, diz o texto bíblico, que Jesus gritou para todo mundo ouvir. Quando a gente pensa no Sermão da Montanha, não sei quantos já ouviram isso, mas Jesus se aproveitou da geografia, né, local, porque ele não tinha microfone, ele não tinha caixa de som. Então a gente diz assim, ele subiu ao monte e lá do monte pregou para as multidões, porque de cima dali, por isso que é o Sermão da Montanha, a voz se projetava. Não sei se você já esteve em um lugar assim, muito amplo e alto, e você grita e você percebe sua voz ecoando a ponto de realmente ecoar, e você ouvir o eco de volta, se for possível. Mas é uma técnica muito simples para você ser ouvido. Você sobe no lugar mais alto, grita, e o som vai chegar lá com potência, vai chegar lá bem alto. Essa é uma das observações sobre o Sermão da Montanha. Jesus está no monte, Jesus está no Calvário, e diz a Bíblia que perto da hora 9, já de cima da cruz, ele grita em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito deve ter ecoado por toda Jerusalém. Todos ouviram o grito de Jesus, clamando naquela hora, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? A Bíblia diz que tinha um grupinho de pessoas ali perto que comentaram uns com os outros assim, será que ele está chamando Elias? Você já percebeu isso no texto? Eles confundiram. Porque El, né, no hebraico, é Deus, né? Então ele falou Eli, Eli, e eles pensaram, será que ele está chamando Elias? Um deles, diz Marcos, pegou uma vara comprida, colocou uma esponja, um hisopo na ponta, uma esponja na ponta, molhou no vinagre, que não é igual esse vinagre que a gente utiliza. Ele é um vinagre, é um vinho misturado com água que os próprios soldados romanos utilizavam para saciar a sede, porque Jesus disse, eu tenho sede. Um deles, meio que misericordiosamente, pega isso e coloca na boca de Jesus. Outros que estavam no grupo ainda dizem assim, deixa ele aí, vamos ver se Elias vem livrá-lo. E quando ele faz isso, Jesus dá um outro grito. O outro grito é mais interessante. A Bíblia diz, ele gritou em alta voz, dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha que interessante, o primeiro grito, Senhor, por que me desamparaste? Uma sensação que todo mundo tem, um sentimento que todo mundo vive.
mas logo em seguida, mas eu entrego meu espírito em tuas mãos. Aleluia. Nós somos conduzidos assim, irmãos, a entregar nossa vida a Jesus. Diante de qualquer situação que a gente possa viver. E o apóstolo João acrescenta um importantíssimo final para esses gritos dele, dizendo que quando ele recebe a esponja com vinagre, ele grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e logo em seguida ele diz: está consumado. Vira a cabeça e expira e morre. As últimas palavras de Jesus foram brados em alta voz, para que todos ouvissem, mas era uma expressão de aflição, era um grito do aflito, o grito do aflito, e ele está dizendo no verso 24, ele ouviu quando lhe gritou por socorro. Aleluia, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo no Salmo 22, que os homens podem nem entender o grito, podem confundir, achar que está falando outra coisa. Aleluia, eles podem não ter dado atenção à sua voz no momento de aflição, mas Deus o ouviu quando clamou. E é lógico que eu quero dizer isso para você. Eu quero dizer isso para você, toda vez que você grita por socorro, ainda que ninguém em volta escute, ainda que você esteja com a cabeça embaixo do travesseiro, e eu não estou exagerando, eu já ouvi gente falando assim, já ouvi jovens falando assim, que entra para o quarto, não sabe o que faz com o que acontece dentro de casa, e a única solução é correr para dentro do quarto, botar o travesseiro na cabeça e gritar debaixo do travesseiro, para que alguém escute. Eu quero dizer para você, que ainda que ninguém em volta de você escute, há um Deus no céu, que escuta o grito do aflito. Há um Deus no céu, que tem ouvidos atentos à voz do aflito. Há um Deus no céu que ouve a nossa voz, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lembrar de Jonas. Preguei domingo retrasado, eu acho, em Jonas capítulo 2, a oração de Jonas, ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e Tu me ouviste a voz. Ele ouve a tua voz, amém? E vou dizer mais, para a gente concluir esse ponto. Mesmo quando for tão grande o sufoco na alma, que não houver nem grito, nem palavras, aquelas palavras que nem saem, que você nem sabe dizer, quando a gente não sabe sequer expressar diante de Deus, a Bíblia diz para você em Romanos 8:26, que o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Que os crentes aprendam a se relacionar com o Espírito Santo, que intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, amém? Aquele dia que você não consegue, quantos aqui já tiveram uma resposta de oração, sem ter orado? Você estava tão sofrido, estava tão fechado, você não conseguia falar para ninguém, que talvez nem em oração você soube dizer o que precisava, e de repente Deus fez. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo uma vez. A gente nem sabe orar direito, o pedido é tão complicado, a situação é tão complicada, você nem o que dizer, mas a resposta vem do mesmo jeito. O Espírito intercedeu com gemidos inexprimíveis, e Deus ouviu o clamor do aflito, mesmo quando esse grito é de silêncio, é um grito na alma. Louvado seja o nome de Jesus, que não nos deixa sozinhos nunca. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso, e Ele faz uma obra completa, Ele cumpre uma obra completa. Versículo 26, irmãos. Já a gente termina a nossa meditação nessa segunda parte do Salmo 22. Mas o versículo 26 é carregado de mensagens tremendas. O primeiro versículo eu dei por nome, o nome para ele, no título no meu esboço, né, eu coloquei: a meus irmãos declararei a semelhação de Jesus a seus irmãos. O segundo ponto eu coloquei o testemunho do livramento. Ele dá um testemunho do livramento, e nós que ouvimos esse testemunho somos muito edificados. Ele não ocultou dele o rosto, e ele ouviu quando ele gritou por socorro. E agora, por último, eu diria as promessas. Olha que promessas. Perceba. Olhe para a sua Bíblia. A gente não vai mais para Hebreus, não. Olhe para o Salmo 22, verso 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Aleluia.
Essas palavras são bem conhecidas de todos nós. Deus age, livra e salva os que sofrem. Mas surpreendente mesmo é você olhar para o verso 29, que está em conjunto com ele. O verso 29 diz assim: todos os opulentos da terra. Uma outra versão bíblica diz assim: todos os grandes da terra. Eu encontrei uma versão muito antiga que dizia: todos os poderosos da terra. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, eles também. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Isso já é surpreendente, porque a gente está muito acostumado de ver na Bíblia os grandes, os opulentos, os poderosos, como inimigos de Deus, sendo repreendidos e sentenciados e sofrendo vingança por causa da opressão deles sobre o povo, sobre os mais fracos, sobre os menores. Mas aqui nós somos chamados, irmãos, a atentar para a dimensão da graça de Deus, como ela alcança a todos com a mesma possibilidade. Nas palavras de Spurgeon, abro aspas, graça para os ricos, graça para os pobres, mas todos perdidos sem ela, fecho aspas. Graça para todos e todos perdidos sem elas. E a figura também é muito interessante, muito conhecida, uma festa, um banquete. Hão de comer, disse aí o texto, hão de fartar-se. Os sofredores, hoje têm fome, hoje sofrem, hão de fartar-se. Nada vai ser, não haverá restrições, todo mundo vai comer bem nessa grande festa. Ou diz depois, hão de comer e adorar. Aqui é predito que os grandes da terra, os ricos, os grandes, os nobres, os príncipes, os reis, também são chamados para participar dessa festa. É claro que há condições. Verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor, condições. Se prostrarão, não, lembrar-se-ão do Senhor, se converterão e se prostrarão. Óbvio, é óbvio. É pensar em Deus, é crer em Deus, estar com Deus, é se converter, é se prostrar, é se inclinar a Deus, mas essa oportunidade é dada a todos, todos devem ser chamados para participar da festa do Evangelho. Todas as famílias das nações, disse aí o Salmo 22, todos convidados, todos os que descem ao pó, todo aquele que não pode preservar a própria vida, ele está falando de seres humanos, falíveis, limitados, que morrem. Ele está falando de homens, ele está falando de pessoas, todas as famílias das nações, todos os que descem ao pó, todo aquele que não pode preservar a própria vida. Meus irmãos, tem um banquete preparado para nós. Tem um banquete preparado e nós estamos convidados para esse banquete. Ele vai acontecer muito brevemente. E o interessante, já que usamos essa figura e a gente lembra das parábolas de Jesus, é que as roupas festivais, foi Ele mesmo que nos deu. Roupas de santidade. Porque não pode entrar no banquete com qualquer roupa, você sabia disso? Segundo as parábolas do próprio Jesus. Tem que estar com roupas apropriadas. Roupas, vestes de santidade. O próprio Jesus nos oferece. O próprio Jesus nos dá. Aleluia. Porque sem elas ninguém entra. E na parábola, que eu não vou ler, porque ela é muito grande, mas lá o rei disse assim, eu já preparei o meu banquete. Os meus bois já foram cevados e também já foram abatidos. Tudo está pronto. Vinde para a festa. O rei prepara um grande banquete, uma grande festa e manda chamar os convidados. Manda os seus servos convidarem, chamarem os servos convidarem, né, chamarem os convidados. E diz, está tudo pronto, os bois cevados já foram abatidos, a mesa está posta, é para comer, é para se fartar, é festança grande, é banquete grande. E você acredita que alguns, diz a Bíblia, não se importaram? Jesus diz, alguns não fizeram caso. Uns disseram, não, eu tenho que cuidar do meu campo. Outro falou assim, não, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Outros maltrataram os servos que foram levar o convite. Então o rei disse assim, então vá por aí pelas estradas e cata todo mundo. Está aberta a porta para o banquete. E diz a Bíblia que a casa se encheu, ficou lotada de gente.
Isso é muito representativo, muito. Todos nós fomos convidados, todos nós fomos feitos dignos pelo sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. E agora nós estamos aqui fazendo, sabe o quê? Esperando a festa começar. A Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Ela vai acontecer muito brevemente, irmãos. Todos os crentes de todos os tempos, de todos os lugares, reunidos, enchendo a casa do rei. Aleluia! Uma multidão de crentes salvos em Jesus Cristo, lavados e remidos no sangue de Jesus, comendo e se fartando. Ah, claro que pode ser tudo em sentido figurativo, mas eu gosto muito de pensar na festa. Eu gosto muito de pensar na festa. Eu gosto de festa. Quem gosta de festa aqui? Então, tá bom. Pode ser sentido figurativo. Eu sei. Comer, fartar, ir para o banquete, boi cevado, mesa colocada. Pode ser tudo ilustrativo. Mas na minha cabeça, no meu coração, vai ser uma festa tremenda. Aleluia. Olha, eu acreditando até que a gente vai rever os irmãos que já se foram. Olha, eu acreditando que a gente vai conhecer Abraão, Isaac, Jacó. Olha, eu acreditando que a gente vai conhecer os heróis da fé, todo mundo enchendo o salão, aleluia. Glória a Deus, não sei qual ritmo, eu já ia falar de um ritmo, mas eu não sei qual ritmo vai ser lá, e não me forcem a falar, mas vai ser uma bênção, amém? Nós estaremos lá, Jesus nos deu as vestes festivais. Disse Jesus na sua parábola, que quando a casa estava cheia, o rei entrou e encontrou alguns que não estavam com roupas apropriadas, e ele mandou que eles fossem retirados da festa e lançados no lago de fogo ardente. É um símbolo dessa não preparação que só Jesus pode dar. Jesus nos deu vestes brancas, alvas como a neve, vestes de santidade, que a gente pode se apresentar diante do banquete do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão, esse salmo é uma revelação completa da mensagem do Evangelho. E olha que eu nem li o final, eu amo esse final. A posteridade o servirá, porque eu já imagino meus filhos, os filhos dos meus filhos, incluídos na promessa. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Cadê os meninos e meninas aqui que ainda vão casar um dia, que vão ter filho um dia? Olha isso, eu mexendo com eles, os solteiros, os adolescentes, né? Outro dia eu falei até do Daniel, dos filhos do Daniel, falei aqui no culto de quarta-feira, mas olha o que a palavra está dizendo: há de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele que fez tudo isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo mostra Jesus em seu estado de humilhação e depois de exaltação. Isso consegue retratar a nossa própria vida, irmãos, nós que estamos em Cristo. Sofrimentos, angústias, aflições, mas o Senhor nos livrando de todas essas coisas. Pela encarnação de Jesus, ele se fez homem, viveu nossas dores, tentações e aflições, e agora pode ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Assim como aconteceu com Jesus, aprendemos que o nosso Deus nunca despreza o aflito e nunca esconde dele o rosto, mas sempre ouve quando clama por socorro. Aleluia. E por fim, sabemos que por maiores que sejam as aflições dessa vida, há um banquete preparado para nós. Há um banquete preparado para o crente, aquele que sofre aqui, perseguições aqui, aflições aqui, aquele que olha em volta e só vê dificuldade, que tenta de todas as formas pregar o evangelho para aquelas pessoas e elas são duras de coração, que veem em torno de si a impiedade aumentando, o mundo se tornando pior. Há um banquete preparado para esses, amém? Pergunte em qualquer religião se tem um banquete preparado para eles. Tem para nós, na presença de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nos recebendo, e como eu sempre gosto de citar, sim, e dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o banquete que está preparado, para o descanso que está proposto. Há um banquete preparado. Nós vamos comer e nos fartar e adorar aquele que vive e reina para sempre, vivendo com ele em perfeita comunhão por toda a eternidade. Como disse o autor de Hebreus, já que citamos tanto ele aqui em Hebreus capítulo 10, ele diz: dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Quero finalizar dizendo uma coisa para você, meu. O rei está voltando.
O rei está voltando. E ao soar da trombeta, o nosso nome vai chamar. Aleluia! É verdade, irmãos, e nós nos firmamos nessa promessa, amém? Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Vou te convidar a ficar em pé, glorificar o Senhor juntamente, todos juntos. O rei está voltando. A trombeta já já vai soar. Aqueles que morreram em Cristo estarão primeiramente com Ele, mas logo em seguida nós, se estivermos vivos, estaremos para sempre e para sempre com o Senhor. Aleluia. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra, disse Paulo. E nós nos sentimos consolados nessa noite. Feche seus olhos.